ועוד נפקא מינה מחיוב תפילה מן התורה ומדרבנן במי שהוא אנוס ולא יתפלל כל מעת לעת עד סמוך לשקיעה ואחר כך נזמן לו מצווה דרבנן. אם תפילה מן התורה, ממילא מצווה של תורה קודמת, מצווה של חכמים. אבל מחיוב תפילה מדרבנן יכול להקדים איזה שיצא. Outra halakha que pode sair para saber se a tefilá é da Torá e de Hakamim, pode gerar uma consequência que é o seguinte: se a pessoa teve um imprevisto e não rezou 24 horas, e agora ele tem uma mitzvah de Hakamim para fazer. Por exemplo, ele tem para acender Hanukkah. Se a gente disser que a tefilá é da Torá, a Torá tem preferência, então tem que fazer primeiro a mitzvah da Torá. Mas se a mitzvah de tefilá é de Hakamim, então ele pode fazer qualquer uma que ele quiser. Outra nafka mina, bená benedgim eltana, שנות בהם של שערות. אם יכול להוציא את החובת לגדול, כל שנות בהם של שערות. Outra halakha que pode gerar é uma criança que tem 13 anos e teoricamente vai mitzvah, mas temos dúvidas se ele tem os dois pelos pubianos que efetivam ele como sendo grande. Se não tem, ele não pode. Se a tefilá de Rabbanan, a gente se apoia sobre a Hazaká que sim deve ter, e a gente pode colocar ele como Hazan para fazer o público. Agora, se a Torá, se a mitzvah de tefilá é da Torá, e então, peraí, ele ainda não temos certeza 100% se é de Torá. A Hazaká só, a Hazaká, quer dizer, a garantia de que normalmente uma criança com 13 anos tem, isso a gente não... se a gente vai dizer que isso adianta para a mitzvah da Torá ou não. Por isso tem algumas consequências. Mesmo que na Torá não está escrito explicitamente faça tefilá, porém é uma coisa lógica, é uma coisa óbvia que a pessoa precisa fazer tefilá todos os dias. Por quê? Do mesmo jeito que a pessoa precisa comer, beber, dormir todo dia, precisa rezar e pedir para o Borei Olam que mande o que ele precisa. Quem manda o que precisa é o Borei Olam. A pessoa precisa saúde, precisa parnassá, precisa filhos, precisa alegria, precisa de tudo. Tudo que ele precisa, o Borei Olam é que dá. E você não vai pedir para ele? Então você come, você bebe, você dorme. Tem que rezar também, faz parte.